Olá, meu nome é Daniel e eu vou falar sobre o Chico Mendes. Ele é um ambientalista que nasceu em 1944, no Seringal de Porto Rico, em Chapecuri, Acre. Ele é filho de Francisco Maria Rita, imigrantes nordestinos que foram para o Acre em busca de oportunidades. Alfabetizado com 16 anos, Chico começou sua luta com os seringueiros da região, pelo direito da posse de terras em que viviam. Em resumo, ele ficou conhecido pela sua luta pelos direitos humanos, pela preservação de recursos na floresta amazônica e pelos direitos dos trabalhadores da região. Sua vida foi encerrada a tiros em 1988, a mando do fazendeiro Darli Alves. E foi isso. Famoso em todo o mundo, mas que permanece misterioso para a maioria de nós: a floresta amazônica. Nesta terra, mais precisamente no estado do Acre, cresceu um homem que poderia ser apenas mais um a se conformar com as injustiças sociais e a destruição do meio ambiente. Aos 9 anos, analfabeto e sem perspectivas, seguiu os passos do pai e foi trabalhar nos seringais. Aos 20 anos, aprendeu a ler. A partir daí, passou a compreender melhor a realidade à sua volta, a exploração a que seu povo e sua terra estavam submetidos. Tornou-se defensor da floresta, dos índios e dos seringueiros. Lutou pela reforma agrária e, com isso, entrou em conflito com os donos de madeireiras, de seringais e de fazendas de gado. Em 1977, foi eleito vereador para a Câmara Municipal de Chapuri. Foi quando sofreu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Em 22 de dezembro de 1988, após diversas ameaças, foi morto na porta de casa. Os assassinos foram julgados e condenados a 19 anos de prisão. Mas sua morte violenta não matou suas ideias. Ele transformou o ambientalismo internacional ao trazer para o centro do debate as populações diretamente afetadas pelo progresso indiscriminado. Um dos mais influentes ambientalistas de sua época, Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Até hoje, fonte de inspiração para movimentos sociais pelo mundo afora. Bom dia, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre a liderança indígena. Principalmente, eu vou falar sobre a Alessandra Curappi. Ela foi uma indígena que, desde sua infância, estava ligada com uma sensação de liberdade. Aos seus 38 anos, ela foi reconhecida internacionalmente como uma das principais lideranças indígenas da sua região, que seria a bacia do rio Tapajós, lá no Pará. O que seria a liderança indígena? Foi onde os seus líderes tentavam preservar sua cultura, com seus povos, suas terras, por meio do ativismo, da fiscalização constante e do cumprimento da legislação. Com tudo isso, seus rostos ficaram evidentes, mas suas vidas ficaram mais em risco. Por quê? Porque é por causa do assunto que está acontecendo até hoje, que seria a poluição dos rios, a biodiversidade está muito afetada, né, por causa da água, a alimentação, a saúde, né? Por tudo isso, que seria uma grande tragédia para eles. Munduruku, do Médio Tapajós, da Amazônia, né, do Pará. Eu venho dizer que grandes projetos que são financiados, né, pelos bancos, principalmente pelas empresas de primeiro mundo, ela nos mata, né? Ela acaba com o nosso rio, acaba com a floresta e, principalmente, deixa mazelas para nós. Muitos de nós bebem água suja, come peixe contaminado pelo mercúrio, que vem do garimpo, e com grandes projetos financiados pelos bancos são a hidrelétrica, a ferrovia, a hidrovia, a mineração. Então, esses bancos é que traz morte para o nosso povo, esses bancos que financiam a nossa morte, né? A gente não precisa de dinheiro que venha trazer morte para o povo, a gente sim precisa viver, ter autonomia de decisão. A nossa autonomia, o nosso desenvolvimento é sempre o rio limpo, é sempre água
né? Poder estar livre, correr, brincar pelo rio. Os nossos filhos dependem do rio, nossos filhos dependem da floresta, nossos filhos dependem do território. Sem um território, nós não seria nada. E todo esse projeto que vem, ela nos expulsa, ela nos mata. Todo projeto que vem, ela nos mata, que vem de cima para baixo. Nós queremos construir plano de vida, não queremos construir plano de morte para o nosso povo, nem para o nosso rio. Queremos viver, sim, queremos ter autonomia e vamos ter resistência, sim, porque nós estamos aqui e vamos enfrentar, porque a gente não podemos recorrer, a gente não podemos ter medo, a gente tem que enfrentar, porque esses bancos, essas empresas, elas só pensam em lucrar, mas a gente só pensa em ter vida. Nossas vidas dependem dos nossos filhos, dos netos, dos animais, do rio. Então é dela que por ela que nós temos que lutar por ela, pela vida. Bom dia. Hoje irei apresentar sobre Apolo Ranger Lisboa. Muito além da luta das classes, o médico, professor e ambientalista mineiro Apolo Ranger Lisboa é idealizador do projeto Emanuelzão, iniciativa voltada para a reabilitação do Rio das Velhas, o principal afluente do São Francisco em plena região metropolitana de Belo Horizonte. Aproximadamente 5 milhões de pessoas residem em 51 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Um número muito alto e que, com a falta de conscientização da população, acaba colocando em risco a preservação do meio ambiente. E aqui em Itabirito, que fica a 55 quilômetros de Belo Horizonte, grupos estão agindo para mudar essa realidade. Nós temos várias atuações na área que a gente faz. Coleta de reciclável, temos a coleta de óleo usado, que para não ser lançado nas águas, nos esgotos. E além disso, temos trabalho nas escolas, que é conscientização das crianças para a preservação do meio ambiente, como preservar, como agir em certos locais. O professor de capoeira é um educador, então nós temos o objetivo de trabalhar a atualidade, o que vem acontecendo na atualidade. Nós sabemos da escassez de água que nosso país está passando por ele. Então a gente fala sempre com os meninos, igual eu dou aula em vários polos, e usa muito copo descartável. Eu pedi para cortar o copo descartável, usar, cada um levar sua garrafinha, porque um dos problemas que a gente tem é com plástico no nosso país. Não há vida sem água, sem ar e sem pão. E nesse planeta azul, só não bebem água as estátuas de bronze. Então, essa não é mais uma causa de gabinete, de ambientalista, é de todos, é da humanidade. E atento a essa luta, o projeto Manuelzão, criado há 18 anos, atua como membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e desenvolve ações em parceria com a sociedade. Na quinta edição do Festivelhas, a cultura da escassez provocada pela ação humana foi tema do diálogo na comunidade ribeirinha do município. A transformação social e ambiental, por meio da arte e da cultura, marcaram o festival como forma de mudar a mentalidade e promover medidas para a revitalização e preservação do rio. O rio não é só um desenho geográfico, o rio diz de onde as pessoas moram. As pessoas têm relação com a água, têm relação com o rio da minha casa, da minha cidade, da minha terra. Então o que nós queremos é, com esse festival, é sintetizar esse movimento de encontro das pessoas do rio com o seu rio. Para nós, a questão de conservação das nascentes, né, de preservação das nascentes, de plantio de árvores às margens dos rios, dos córregos, isso para nós hoje é uma rotina. O Rio das Velhas, maior afluente em extensão da bacia do Rio São Francisco, com 761 quilômetros, contribui para o abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte e demais municípios. Portanto, saber a importância do meio ambiente é essencial para a preservação de rios e da nossa própria vida. Às vezes a gente pensa que os grandes culpados são indústrias, mas a gente está tão acostumado a jogar lixo no chão, no rio. É questão da pessoa se educar
para tomar mais cuidado com o rio como se fosse um pedaço da nossa identidade. E se a gente entende isto, percebe que destruir o rio é destruir a gente mesmo. Bom dia, meu nome é Pamela e irei apresentar Catarina Lorenzo. Catarina Lorenzo é uma ativista climática brasileira e um dos seus trabalhos foi que ela e mais 15 jovens apresentaram uma queixa ao Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas para protestar contra a falta de ação governamental sobre a crise climática. E um fato interessante foi que esse foi a primeira vez que apresentaram uma denúncia sobre esse tipo na ONU. Catarina Lorenzo, eu tenho 13 anos. Eu sou jovem embaixadora EcoWomen e eu sou de Salvador, Bahia, Brasil. Então, meu projeto se chama Ecoclube Sustentare e o objetivo dele é dar educação ambiental às pessoas, à população, para elas começarem a se conscientizar e entender o poder dos seus atos, para começarem a criar atos que impactem de uma forma positiva. Então, como é que o Ecoclube ele vai dar essa educação ambiental? De duas formas, com duas partes. Seria, primeiramente, através das redes sociais e de uma plataforma online, que seria o site, onde a gente teria, dentro dessa plataforma, a gente teria uma área de conexão, onde a gente iria conectar ativistas, empreendedores sustentáveis, cientistas, a própria população, porque eles vão estar, olhando o site, então eles vão estar sendo conectados, e voluntários. A gente também faria divulgação de projetos, de outras redes sociais, teríamos eventos, a gente faria divulgação de livros, e também a gente teria textos, sejam acadêmicos, ou poemas, ou científicos. Também será através do site que o Ecoclube Sustentare ele pretende criar o seu próprio modelo de negócio, para ele ter uma forma de conseguir recurso, não sendo totalmente dependente de doações, mas, obviamente, a gente também está procurando, sim, doações, parceiros e patrocínios. Mas a gente quer ter uma forma dele também ter uma parte dele ser independente. Eu acho muito importante ter uma área como a plataforma, porque principalmente durante essa época de pandemia a gente já poderia fazer a plataforma funcionar e seria um lugar que as pessoas sabem que é um lugar de acolhimento e seria um lugar seguro, onde se eles estiverem buscando a sustentabilidade, eles têm certeza que aquele lugar vai ter. A segunda parte do meu projeto seria a parte prática. E essa parte a gente iria trabalhar nas comunidades, onde a gente faria as oficinas e as aulas, mas isso seria após a gente ter feito a plataforma online. E a gente iria começar por 3 comunidades específicas, que seriam Aureliano Leal, especificamente a cidade de Poço Central. Aí a gente tem Salvador, especificamente na região do Vale Encantado, onde a gente quer trabalhar começando pelo bairro da Paz, em Patamares e em Maraú. Assim, vai depender muito da demanda da comunidade. Então, dependendo da demanda da comunidade, a gente vai dar educação ambiental de uma forma. Então, eu não posso dizer exatamente como, porque a gente vai ver o que a comunidade precisa para a gente trabalhar junto com a comunidade e dar essa educação ambiental. E eu espero que dentro dessas oficinas, algo que eu percebo muito é que falta trabalho para muitas pessoas, pelo que eu percebo. E vou dar um exemplo. Talvez a comunidade ela está precisando de trabalho. Então, a gente daria oficinas para trabalhos sustentáveis, para eles começarem a ficarem mais profissionais nesse tipo de trabalho. E depois disso, o Ecoclube ele traria a oportunidade dessas pessoas botarem o que eles aprenderam em prática. Então, o meu projeto eu acho muito importante porque a gente está com muita pouca educação ambiental no nosso planeta, entende? Então, quantos mais projetos, é melhor. E o meu projeto, ele vai conscientizar as pessoas. O que está acontecendo? As pessoas no mundo não estão entendendo o poder dos seus atos. Elas têm que começar a entender isso, para elas começarem a impactar de uma forma positiva e a gente começar a mudar todas essas crises que a gente está passando, porque todas elas estão acontecendo por causa dos atos dos humanos, porque eles não estão entendendo. Então, isso vai fazer eles entenderem. Vai fazer eles começarem a raciocinar que eles não podem fazer aquilo porque aquilo vai afetar de uma forma diferente
por exemplo, nas mudanças climáticas, que as mudanças climáticas afetam o clima, que afetam a produção de alimento, entende? Então tudo é conectado. E a primeira ligação, aonde nascem todos esses problemas, é por causa dessa falta de educação. É o que a gente precisa. E também o meu projeto é ligado ao ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 13, Combate às Alterações Climáticas, ODS 1, Erradicação da Pobreza, ODS 8, Emprego Digno e Crescimento Econômico, ODS 12, Consumo e Produção Sustentável, ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, a 14 e a 15, que é a vida debaixo d'água e a vida sobre a terra. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Davi e agora eu vou falar sobre Tchai Surui, que é uma líder indígena de Rondônia conhecida por seu ativismo ambiental e defesa dos direitos do seu povo. Lidera o projeto Surui, que promove a conservação ambiental e desenvolvimento sustentável da terra indígena. O projeto inclui o manejo florestal sustentável, monitoramento ambiental e programas educacionais para preservar a cultura Surui. Tchai combate invasões ilegais e pressões econômicas e participa de fóruns nacionais e internacionais para defender os direitos indígenas e a agenda de conservação ambiental global. A repercussão da sua fala na COP foi internacional. Aquilo que afeta povos indígenas afetará todo mundo. Não basta só a gente proteger a floresta, mas a gente tem que devolver para ela aquilo que a gente está tirando. E é isso que a gente está vendo, cada vez mais um ataque aos povos indígenas, por todos os lados. Que Brasil é este? Nesta segunda,